Olá, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS explicado e o explicadinho, né? Então, vamos lá entender como a revisão da vida toda tem sido desmascarada pelos especialistas. Diferente daquilo que a gente vinha vendo, né, de uma atuação tímida somente no processo, pouca gente falando. O Natan falou mais cedo sobre a mídia batendo em cima da revisão da vida toda, porque o jogo está mudando, porque os advogados estão se articulando, porque ficou feio para esses que estão na tela, que votaram na ADI aí de maneira desfavorável, na verdade de maneira ilegal, né? Incongruente, vamos colocar dessa maneira, no sentido de determinar a cogência para o artigo 3º, coisa que não era alvo da ADI. Então tá ficando feio e aí a gente está começando a ter aí diversas mídias especializadas consagradas no meio jurídico também trazendo novidades, né? Então a atuação estava ali se restringindo ao processo, naquelas pessoas ali que estavam representando o aposentado e o pensionista como amicus curiae, o IEPREV, o IBDP, mas agora a gente está vendo aí isso indo para outras dimensões, isso indo para outras repercussões, para ambientes mais é, voláteis, né? Vamos dizer assim, mais de maior alcance. E não é diferente aí o Conjur. Todo mundo que pesquisa aí sobre alguma coisa jurídica conhece o Conjur, o consultor jurídico. E a gente tem um texto de extrema relevância falando sobre a ilegal arquitetura processual do capotamento da revisão da vida toda. Eu venho dizendo o tempo todo que a revisão da vida toda foi cerceada através de manobras procedimentais completamente equivocadas, ilegais, que beiram um golpe na segurança jurídica, que beiram um golpe na proteção social, que beiram um golpe naquele que é menos favorecido, que é o aposentado e o pensionista. Então a gente vai acompanhar aqui o texto de hoje do Rômulo Saraiva, foi publicado hoje às 6 da manhã, como eu disse, né, como o Natan disse, vem trazendo aí uma realidade muito mais pública a revisão da vida toda, né? Então a gente vem vendo isso aqui na prática. Para quem teve a oportunidade de assistir o último julgamento, que envolveu a revisão da vida toda, um capítulo de várias discussões nos plenários virtual e físico, muitos ficaram sem entender o porquê tal matéria não ter sido analisada isoladamente, como vinha acontecendo desde 2022, e qual a motivação subitamente ela emergir no centro do debate das ações diretas de inconstitucionalidade, ADI 2110 e 2111. Eu venho falando aqui, gente, não tem motivo para a revisão da vida toda ser associada a essa ADI, e é o que o Rômulo Saraiva está trazendo aqui. Torna-se mais curioso ainda, pois não há qualquer pedido formal por parte do Instituto Nacional do Seguro Social para reunir as ações por mero despacho de algum ministro de ofício, determinando a conexão prévia entre elas. Ou seja, nunca foi falado antes que a ADI 2110 e 2111 tinham conexões diretas com a revisão da vida toda. Nunca foi solicitado para julgar nem sequer a cogência do artigo 3º. Ou seja, os ministros julgaram aí ao seu bel prazer a interferência na revisão da vida toda através das ADIs 2110 e 2111. De uma hora para outra, as ações apareceram misteriosamente unidas e a maioria dos ministros se comportando naturalmente diante dessas circunstâncias, como se nada tivesse acontecido ao reunir processos em tramitações com fases distintas e um deles, inclusive, com decisão de mérito sacramentada, embora a lei proíba essa prática. Decisão de mérito sacramentada estava no tema 1102, no recurso 1276/977, que trata sobre a revisão da vida toda. De início, faz uma ponderação. Se a revisão da vida toda vinha sendo discutida no RE 1.276.977, tema 102, de maneira exclusiva desde 2022, porque logo o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, resolveu reunir discussões diferentes, sendo uma delas com mérito já decidido, franqueando de toda forma oblíqua que novos ministros pudessem opinar no mérito de algo já decidido. Essa é a pergunta que fica, essa é a pergunta que paira, e essa é a pergunta que torna o julgamento completamente enviesado, completamente político, e torna o julgamento um golpe. A segunda pergunta: considera que a lei federal proíbe a reunião de processos para julgamentos conjuntos se algum deles já tiver mérito enfrentado por decisão? Por que ministros da Suprema Corte brasileira ignoram solenemente o que dispõe a lei federal? Essa é outra pergunta. Além dessas perguntas, estarão no centro do debate deste singelo artigo mais algumas questões inquietantes. Hibernação das ADIs 2110 e 2111 nas prateleiras do STF.
Ações essas que ficaram aí durante anos paradas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, de acordo com a perspectiva do Rômulo. Quando a Lei 9876, de 29 de novembro de 99, foi criada, micro-reforma da Previdência do governo Fernando Henrique gerou a reação de alguns partidos políticos em suscitar a inconstitucionalidade de alguns dispositivos. Apenas 3 dias depois da criação da lei, foram protocoladas 2 ações diretas de inconstitucionalidade no STF. A ADI 2110 do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático Trabalhista e o Partido Socialista Brasileiro ajuizaram a ação para reconhecer a inconstitucionalidade de alguns artigos da Lei 9876, que alteram a Lei 8213 de 91, especificamente nos seguintes artigos. Artigos 25 e 26. As seguradas contribuintes individuais não precisam de carência para gozo do salário de maternidade. Artigo 29. Insurgência contra a ampliação de todo o período básico de cálculo para que o cálculo da aposentadoria voltasse a ser como a base na média dos últimos 36 salários. Artigo 29, parágrafo 6º, 7º, 8º. Inconstitucionalidade do fator previdenciário. Artigo 67. Que o salário família seja pago sem condicionante de criança ter o atestado de vacinação obrigatória e a frequência escolar. E artigo 9º da Lei 9876, inconstitucionalidade pelo fato de uma lei federal não poder revogar a Lei Complementar 84 de 96. Lembrando aqui que o tópico maior, né, seria o artigo 29 ali, que permite, uma vez constitucional, permitiria a regra definitiva, que é justamente a aplicação da revisão da vida toda. O artigo 29 foi considerado constitucional em todos os termos, tanto nos parágrafos quanto no caput do artigo. Então, portanto, se o artigo 29 ele é constitucional, na hora que o artigo 3º não for mais benéfico, utiliza-se o artigo 29. Só que eles disseram o seguinte: o artigo 3º tem que ser julgado de maneira cogente. Não faz nenhum sentido, ou seja, de maneira obrigatória. Você perde aí o direito ao tema 334 do melhor benefício, né? E esse é o ponto, inclusive, da ação, da questão de ordem que eu trouxe no vídeo passado. Na DI 2111, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos buscou a inconstitucionalidade contra a lei nos pontos artigo 29, caput, parágrafos da Lei 8.213, o cálculo do benefício previdenciário da aposentadoria com fator previdenciário. E no ponto 2, a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 por se chocar com o artigo 3º da Emenda 20 de 98. Então perceba, aqui na 2111, é justamente os 2 artigos em voga, né? O 29 e o 3º. E o 29 e o 3º foram ambos declarados constitucionais. O problema é que o 3º foi declarado constitucional e obrigatório, inviabilizando a utilização do 29 quando mais vantajoso. Esse é o ponto que gera a grande discussão da influência, que foi uma influência forçada na revisão da vida toda. Estas 2 ações hibernam nos armários do Supremo por quase um quarto de século. Em 2023, ambas foram julgadas em parte, até que depois disso foram unificadas ao caso da revisão da vida toda. Não se deu conta das ADIs no ano de 99 preclusão regimental? Essa é uma pergunta que ele responde aqui no artigo dele. Quando o caso da revisão da vida toda chegou ao Supremo em junho de 2022, o processo que discutia a inconstitucionalidade da Lei 9876 por meio das ADIs 2110 e 2111 já se encontrava na Corte há 23 anos. Ninguém em sã consciência poderia argumentar que os ministros desconheciam a existência das respectivas ADIs, que tratavam em seu bojo da Lei 9876. Estamos diante de uma situação em que a Corte Suprema impulsionou por anos e julgou processos de formas independentes, mas quando eles já estavam praticamente encerrados, resolveu uni-los e inovar a reavaliação do mérito de um dos processos, o da revisão da vida toda, em sentido radicalmente oposto ao que fora julgado pelo próprio STF, visando, claramente, complemento aqui, utilizar a nova composição da Corte que era desfavorável à revisão da vida toda para atender interesses pessoais do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e também aí de agentes governamentais. Nos termos do artigo 67, parágrafo 6 do regimento interno do STF, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade, se lhe apresente sob pena de preclusão. Se caberia a alguém suscitar que os processos fossem reunidos, deveria ter feito no momento adequado, a fim de a relatoria do caso se concentrasse num só ministro. Então, perceba que se tivesse que fazer essa interferência da revisão da vida toda através das ADIs, deveria ter sido feito lá atrás, há muito tempo. Julgamento conjunto e limites. Reunião de processo deve ocorrer antes da análise meritória. Não há problema algum em o STF realizar um julgamento em conjunto, lides com a mesma afinidade temática. Todavia, existem limites.
a precedentes da Cortes, aglomerando julgamentos de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e ADI. Cito o caso do RE 1224374, cuja relatoria foi do ministro Fux, que reuniu duas ADIs. Trata-se de julgamento conjunto em recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida no RE 1224374, as duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 4013 e a 4017. A controvérsia cinge na análise da constitucionalidade e ele junta os processos. A questão é que a conformidade do procedimento. No precedente referido, Fux reuniu as três ações antes mesmo de suas questões de mérito serem enfrentadas. Em 19 de maio de 2022, ocorreu o julgamento em conjunto das ações com afinidade temática. Em relação às ADIs 2110 e 2111, que afetam a revisão da vida toda, o STF já havia identificado a afinidade temática e resolveu reuni-las. Em 19 de agosto de 2021, ocorreu o julgamento da sessão plenária das ADIs 2110 e 2111, em que os ministros debateram, assentaram seus posicionamentos, inclusive de mérito. Nunes Marques até votou pela improcedência de toda ação, acaso ultrapassadas as preliminares. Em agosto de 2023, o ministro Alexandre de Moraes já tinha tornado público seu voto de vista, que não conhecia da ação e, ultrapassadas as preliminares, acompanhava o relator para a improcedência dos pedidos. Enquanto isso, o tema 1102, que é o tema da revisão da vida toda, seguia rumo ao STF de forma autônoma. Em 1º de dezembro de 2022, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram o mérito da demanda, cuja conclusão foi o tribunal, por maioria, apreciando o tema 1102 de repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário do INSS. Sendo assim, o próprio STF já tinha tomado a decisão de proporcionar uma tramitação independente entre as ações do tema 1102 e as próprias ADIs. Então, não há que se falar em prejudicialidade. Não poderia fazer essa prejudicialidade agora, já que nunca foi suscitada antes. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Maçãs são maçãs, bananas são bananas. Não deveriam fazer aí a interferência da ADI na revisão da vida toda. Artigo 55, parágrafo 1º. Atropelamento da lei processual, reunião de processos em fases distintas e com mérito apreciado, inviabilidade. O ordenamento legal autoriza a reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão. Isso está aqui no artigo 55, parágrafo 1º do CPC de 2015. Portanto, o bom senso e a técnica processual recomendam a reunião do processo. Desde logo, o problema aqui discutido é promover a reunião de três ações em fases distintas, cujo julgamento de mérito já tinha resolvido o assunto de um dos casos, que é a revisão da vida toda. Lei processual é clara quando diz que a conexão só vai ocorrer se não tiver julgamento prévio, como dispõe o Código de Processo Civil. Artigo 55. Reputam-se conexa duas ou mais ações quando lhe for comum pedido ou a causa de pedir. Diz aqui o parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se de um deles já houver sido sentenciado. O que houve na prática já tinha sido suscitado o acórdão da revisão da vida toda. Como a discussão tramita no STF, naturalmente não terá sentença, mas acórdão, como diz aí o colega que escreveu o artigo. Ignorando o que estabelecia a lei, os representantes máximos da justiça brasileira resolveram legitimar esta aberração jurídica de reunir processos que estavam em fases distintas e questões de méritos decididas, permitindo a rediscussão de mérito por novos ministros em sobreposição à opinião dos ministros que se aposentaram. A prática configura preclusão em reunir os processos de acordo com o regimento interno do STF, artigo 67, parágrafo 6º. O que foi feito no caso previdenciário vai de encontro à jurisprudência do STF. Vários ministros do STF têm decisões pela inviabilidade de reunião de processos que se encontram em fases distintas, a exemplo de Dias Toffoli nos HC 156, 532 e de Gilmar Mendes no HC 186, 869. Então você vê aí que a própria corte ela não permite esse julgamento em fases distintas. Outro ponto interessante, trazido pelo colega que escreveu o artigo, é a ADI como sucedâneo processual de embargos infringentes para rediscutir o mérito do RE. Usa-se a ADI para usar um embargo infringente não permitido, porque naquela época já não era mais permitido um embargo infringente no recurso extraordinário, para rediscussão do mérito. Então, com a lucidez diferente da maioria, o ministro Alexandre de Moraes pontuou que a pauta do julgamento das ADIs envolvia o mérito da revisão da vida toda, o que implicava em reanálise do que fora julgado no RE da revisão da vida toda. Embora nas ADIs se discutisse a inconstitucionalidade, elas não adentravam sobre a opção da regra mais favorável, o tema 334, expresso de maneira
sistemática e específica no tema 1102 para aplicação da revisão da vida toda. Moraes disse que essa era a questão mais importante ao se referir em utilizar a ADI para rever o que foi visto no RE. Eis transcrição do debate entre os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes no julgamento das ADIs 2110. Alexandre de Moraes diz: acho que será importante esse plenário decidir se será possível agora, nas ações diretas de inconstitucionalidade 2110 e 2111, nós revermos uma decisão dada no recurso extraordinário. E, obviamente, isso é importante a fim de se garantir a segurança jurídica, porque daquela decisão do recurso extraordinário que fixou uma tese de repercussão geral, para este momento, hoje analisaremos as ADIs. Houve mudança significativa do plenário. Então, obviamente, se isso poderá ser rediscutido via ADI, o que foi discutido no RE, essa é a questão mais importante que vamos discutir hoje. Todas as outras questões, ninguém tem dúvida sobre a constitucionalidade. Cristiano Zanin abre. Só para lembrar que o recurso extraordinário não transitou em julgado. Existe embargo de declaração, de forma que ali não há também uma decisão definitiva. Então, só para complementar com esta observação. A Moraes diz, exato, tanto que na pauta seguinte seriam os embargos de declaração. Mas a grande questão é se na ADI nós vamos poder rever o mérito julgado. Já foi julgado o mérito lá. Seria uma omissão, contradição no caso dos embargos. Seria julgado nos embargos, né? Luiz Roberto Barroso diz, essa é a questão controvertida. Saber quem está no regime de transição está cogentemente ou se pode optar. Moraes, então, presidente, com todo respeito, parece que essa não é a questão mais importante. Essa vai ser a segunda questão mais importante. A primeira vai ser se aqui nessa ADI nós vamos poder rever o que já foi definido no RE. Barroso, como observou o ministro Zanin, a questão do RE ainda está em aberto. Moraes diz, o mérito não, só os embargos. Barroso diz, mas os embargos de declaração reabrem. Moraes, é para deixarmos bem claro que se houver uma revisão, nós acabamos revendo uma decisão que foi dada no plenário por um outro plenário. Por quê? Porque tinham outros ministros lá. Embora a ilegalidade tenha sido advertida no início da sessão, principalmente o fato da nova opinião do plenário sobrepor o julgamento feito por outros membros do plenário, o que se sucede é que a maioria dos ministros ignoraram tal aspecto. Ignoraram solenemente. Apesar de Zanin ter dito que o recurso extraordinário estava em aberto e, portanto, ali não há também uma decisão definitiva, em outro julgamento decidido por ele no STF, nos autos do MS 38067, 18/10/2013, Zanin criticou duramente que os embargos de declaração não constituem meio processual para a rediscussão da matéria já decidida em decorrência de inconformidade do embargante. Em contradição ao que já tinha opinado, Zanin responde a Moraes que não teria problema de apreciar o mérito, em processo foi reunido tardiamente, tendo em vista que os embargos de declaração ainda estavam pendentes de análise. Curiosamente, em outro processo, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, ADI 7154, de 2023, ele criticou duramente que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão ou contradição, obscuridade ou erro material. Ou seja, gente, isso aqui fica claro de que esses ministros aqui estão sendo desmascarados, eles estão usando o artifício dos embargos de declaração conforme a conveniência. E o único que foi claro e preciso foi o Alexandre de Moraes. Embargos de declaração não reabre o mérito, não pode se discutir o mérito. Isso aqui mostra o quanto eles foram convenientes e dobraram o direito para poder acabar com a revisão da vida toda. Na ADI 7154, Barroso comentou que o recurso de embargo de declaração veicula uma pretensão meramente infringente, objetivam assim tão somente o reexame do pedido reapelido. Mais uma vez, em contradição, Barroso no julgamento das ADIs 2110 e 2111, pois que a questão do tema 1102 está em aberto, sem trânsito em julgado, dando a entender que pode haver rediscussão do mérito sem problema algum. Como consequência, convalidaram que a ADI pode ser usada como espécie de embargos infringentes para rever o julgamento anteriormente. Foi isso que foi feito. Arapuca jurídica no próximo julgamento da revisão da vida toda. E não obstante, o julgamento das ADIs ter oportunizado que os novos ministros do STF rediscutissem o mérito da revisão da vida toda e formassem maioria no tema 1102, ainda que pautado para ser analisado num contexto para lá de bisonho, pode-se dizer que armaram uma arapuca jurídica contra a revisão da vida toda, digna da criatividade de quem queria fulminá-la. Como as ADIs estavam pendentes de análise de mérito de ministros, e que este processo ainda faltava o enfrentamento do mérito dos assuntos da Lei 9876, na verdade, sobre o pretexto de reunião dos processos estadiamente, debateram o futuro do tema 1102 dentro das ADIs 2110 e 2111, embora proibido, já que o CPC não autoriza que os processos em fases distintas sejam reunidos, principalmente quando o mérito de um deles já foi exaustivamente debatido, que é o caso da revisão da vida toda.
desembargos de declaração do INSS na revisão da vida toda vai ser julgado, mas praticamente todos já sabem o resultado sobre a questão principal. E isto pode gerar questão de ordem no sentido de prejudicialidade do RE. Já foi gerada a questão de ordem, inclusive. E sua extinção do feito, porque o IEPREV já colocou questão de ordem. Se você não viu a questão de ordem, fica até o final que eu vou linkar o vídeo da questão de ordem aqui no finalzinho para você clicar no card e ver. Então, conclusão, a discussão jurídica fomentada nas ADIs 2110 e 2111 reconheceu a inconstitucionalidade de vários artigos da Lei 9876. Na verdade, a constitucionalidade. Todavia, a revisão da vida toda não busca reconhecer este ímpeto, mas apenas a compatibilidade do segurado em fazer a opção de uma regra mais vantajosa. Tema 334. Em princípio, as ADIs 2110 e 2111 não colidiam com o tema 1102. O problema é que os ministros do Supremo, ao usarem a ADI para rediscutir o mérito do tema 1102, formaram maioria, inviabilizando o mérito da revisional, aplicando a cogência no artigo 3º. Se não tivesse essa intromissão, eles analisariam apenas o mérito dos embargos de declaração do INSS, não se colocaria em xeque a integridade de toda a tese. Basicamente é isso que ele conclui, né? E aí ele bota aqui, para finalizar, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ainda concluiu que o julgamento com um infeliz comentário de que aposentado não pode ganhar sempre. Isso aqui é bizarro, gente. Isso aqui demonstra que o retrocesso social está permitido no Brasil. A gente tem aí que usar todas as nossas ferramentas para desmascarar todos eles com argumentos técnicos e jurídicos sempre que possível. Vou deixar aqui o link da questão de ordem que já foi formulada pelo IEPREV para que vocês assistam e também vou deixar linkado a playlist da revisão da vida toda para você ficar por dentro de todos os temas. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você teve no INSS explicado e eu te espero no próximo vídeo.